Bom dia, amados! Hoje eu tô aqui para trazer mais uma palavra de Deus na vida de vocês. E hoje eu vou falar sobre um Deus de milagres, um Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. Um Deus que às vezes ama situações, circunstâncias, para que a glória dele seja manifestada, para que o poder de Deus seja manifestado. Às vezes a gente se depara com situações que parecem ser impossíveis para Deus, né? Que parecem ser impossíveis porque são impossíveis aos nossos olhos, aos olhos do homem. Mas para Deus nada é impossível. E por isso hoje eu vou contar uma historinha, a historinha de Gideão. Gideão foi um homem escolhido por Deus para libertar Israel de um tempo que eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Então Deus escolheu Gideão para que pudesse guerrear contra os midianitas, para libertar aquele povo. Só que Gideão, diante daquela situação, ele sentiu medo, temor, ele não se sentiu capacitado para aquele chamado. Então ele responde a Deus, ao chamado de Deus assim. Isso nós vamos ver lá em Juízes capítulo 6, verso 15. Gideão diz assim ao Senhor: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele não se achava capacitado para esse chamado. Não se achava capacitado para estar à frente de uma guerra, de uma batalha. Só que por que Deus escolhe o menor, o menos capacitado? Ele escolhe o menor porque é ele quem capacita. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29, diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele, para que nenhuma pessoa tome glória para si mesmo, porque toda honra e toda glória é dele. Então Deus escolheu o menos capacitado, porque era ele que estava capacitando. Então o Senhor respondeu e disse assim para Gideão: Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Deus preparou toda aquela situação para que a honra e a glória fosse dele. Então ele levantou homens para guerrear, todos os homens de Israel. Só que aí o Senhor disse assim a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ou seja, Gideão disse ao povo: aqueles que estiverem com medo de guerrear, podem voltar para sua casa. E neste momento, 22.000 voltaram para sua casa, apenas 10.000 ficaram. Mas ainda era muito. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambem o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca,
300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais retirem, cada um ao seu lugar. Foi neste momento que Deus separou aqueles que realmente estavam capacitados para lutar, aqueles que levassem a água à boca e estivessem vigiando durante esse momento em que estivessem bebendo. E somente 300 que fizeram isso, e somente 300 que foram à guerra. Parecia algo impossível, porque 300 homens para guerrear diante de um exército tão numeroso era uma situação improvável e impossível de se acontecer. Mas era para que a glória de Deus se manifestasse, era para que o povo pudesse ver que não eram homens que estavam lutando, mas era a mão de Deus. Era Deus lutando em favor deles. Por isso ele reduziu aquele povo, escolheu o menos capacitado para que a glória fosse de Deus e não de homens. Eu estava assistindo esse final de semana o programa do Raul Gil, que teve um programa especial do Dia das Mães, e estava lá Bianca Toledo, uma mulher muito de Deus que passou por uma luta muito grande há uns tempos atrás. Ela esteve numa situação de vida ou morte, quase morreu, ela estava praticamente morta, porque ela teve falência múltipla de órgãos, ela teve várias paradas cardíacas, e diante de tantas situações, os médicos não acreditavam mais que ela pudesse viver, eles não acreditavam que ali pudesse acontecer um milagre, que ela pudesse viver, ou se vivesse, que ficariam muitas sequelas. Mas Deus operou um milagre na vida dela. Ela é realmente um fruto de um milagre. E aí nessa entrevista no programa, ela falou algo assim que me tocou muito. Porque ela disse assim: eu sou fruto do milagre, sim. Mas eu não sou merecedora do milagre. E aquilo me tocou muito porque eu comecei a refletir, e isso é uma verdade na minha vida, porque eu também passei por situações na minha vida em que aquilo parecia ser impossível. E Deus fez milagres na minha vida, mas eu nunca fui merecedora de milagres. Eu nunca fui merecedora daqueles milagres que eu vivi. Mas sabe por que Deus faz? Ele não faz porque merecemos. Ele faz porque Ele é misericordioso, porque a sua misericórdia excede todo e qualquer entendimento. Porque a sua misericórdia, o seu amor, supera tudo que a gente possa imaginar. Então eu creio que tudo que a Bianca viveu e tudo que eu e outras pessoas viveram, todos os milagres que todos possam ter vivido, não é meramente fruto do acaso e nem muito mais do que milagres. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Porque é a misericórdia de Deus que impera sobre as nossas vidas. O amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas que é capaz de cumprir, de fazer milagres nas nossas vidas. E eu vejo que muitas pessoas hoje passam por situações de desespero, pessoas não acreditando mais que um milagre possa acontecer. Por isso eu digo, creia que o Senhor pode. Deus espera apenas que você creia. Ele espera apenas que você abra a porta para que Ele possa entrar e possa mudar a sua vida. Ele espera que você creia que Ele é um Deus de milagre. Porque se você não crer, não der essa oportunidade para que Deus possa agir na sua vida, Ele não vai agir. Deus é cavalheiro, Ele entra apenas quando nós abrimos a nossa porta. Pessoas que hoje não acreditam mais na restauração do casamento, porque não existe mais amor, acabou o respeito, não tem fidelidade. Eu digo, Deus pode. Deus é um Deus de milagre. Deus pode restaurar esse amor. Deus pode restaurar o respeito, a fidelidade, a confiança. Todas essas coisas, porque Deus é o Deus do impossível.
Só que Ele espera que você creia. Talvez você esteja passando isso porque Deus permitiu, para que a glória dele seja manifestada, para que o poder de Deus seja manifestado sobre a sua vida e você possa crer. Eu creio que tudo o que eu passei na minha vida, todos os milagres que eu vivi, todas as dificuldades que eu passei, as lutas, foram para que hoje eu pudesse olhar, foi com permissão de Deus, mas para que hoje eu pudesse dizer como Jó disse: hoje eu não conheço Deus apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Hoje eu conheço a Deus de andar com Ele, de ter experiências, de viver coisas boas ao lado de Deus, de viver dia após dia milagres e vendo o agir de Deus na minha vida. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje, dizendo que Deus é um Deus de milagre. Confia que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês.